partir da competição entre Apolo e Pan, nós percebemos o papel que a harmonia exerce sobre a beleza. E também como precisamos usar a nossa cabeça para entender o que é belo, diferente de Midas, que não pensava direito, não entendia nada de beleza e ganhou um par de orelhas de burro. Depois disso, passamos o pente fino no mito de Pigmalião, um sujeito esquisitão que fez uma estátua tão perfeita, mas tão perfeita que ganhou vida. Nesse mito fica bem claro que a perfeição dos gregos está na natureza, mas não da forma como costumamos entender a natureza. Está nas formas perfeitas que moldam o mundo natural, a busca das formas ideais e regulares. Estes valores estéticos perpassam quase todas as manifestações culturais da Grécia Antiga, da música à poesia, das esculturas às construções arquitetônicas. Mas, no caso da arquitetura, tem algo muito interessante: a sobrevivência das construções de estilo grego até hoje em tantos lugares. Afinal, ainda que no Renascimento e na época neoclassicista, os valores clássicos em geral tenham sido retomados, a arquitetura acabou sobressaindo muito, principalmente em prédios oficiais, como tribunais ou senados. Poxa, a própria Casa Branca é completamente grega. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que as instituições democráticas foram inspiradas na democracia embrionária de Atenas. Eu falei embrionária porque se você mostrasse a democracia dos estados nacionais modernos para um grego, ele não ia entender nada. De qualquer jeito, é inegável que existe algo de evocativo e de enigmático em construções tais quais os templos gregos. Nós abrimos esse vídeo com o Partenon, e não foi sem motivo. A razão pela qual ele foi escolhido é bem simples. Ele é, a meus olhos, o melhor exemplo de uma construção grega atemporal. O Partenon é um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C. na Acrópole ateniense. Sua construção foi iniciativa de Péricles, governante da cidade, importante orador, estrategista militar e político, discípulo dos filósofos Anaxágoras e Zenão, que o ensinaram a ser um mestre da retórica. E o período em que viveu, de 492 a.C. até 429 a.C., coincidiu com o período de maior desenvolvimento cultural e político da Grécia Antiga, especialmente de sua polis, Atenas. Ele investiu fortemente em cultura e foi parcialmente responsável por esse desenvolvimento. Não é à toa que esse século ficou conhecido na história como o século de Péricles. Bom, um dos interesses do cara era a arquitetura. Então ele escalou os importantes arquitetos Calícrates e Ictinos, além do escultor Fídias, para tocar essa obra. Tá, então vamos olhar as medidas do edifício. Do topo aos degraus, as medidas de base são 69,5 por 30,9 metros. Os pilares têm 29,8 por 19,2 metros, com duas fileiras internas de colunas cujo propósito é sustentar o telhado. No exterior, as colunas têm 1,8 por 10,4 e as do canto são ligeiramente maiores em diâmetro. Se prolongarmos a direção das colunas, vamos perceber que elas se encontram num ponto congruente cerca de 1.600 metros de altura da base. Portanto, elas apenas aparentam ser paralelas, o que na verdade é proposital. Especula-se que as dimensões do Partenon demonstram a razão áurea descoberta por Pitágoras, que a gente falou com calma nessa série de vídeos aqui, Razão matemática singular. Ou seja, esse edifício é uma celebração da capacidade grega de entender as formas regulares da natureza. Nós explicamos em outros vídeos também que a Grécia dos Helenos era herdeira de diversos povos e culturas que se misturavam. Então, no caso das colunas, conseguimos identificar um pouquinho desse hibridismo cultural grego. As colunas que vimos até agora são conhecidas como dóricas. Essas colunas foram se desenvolvendo desde o século 7 a.C. na região do Peloponeso, que no futuro seria palco de muitas guerras. A coluna dórica é grossa na base e lembra as arcaicas construções de madeira, além de demonstrar a famosa rigidez dos espartanos. A estrutura em si é composta por blocos cilíndricos e a extremidade superior é pouco decorada. Existe também dois tipos principais de coluna, além daquelas do estilo dórico, que são as do tipo jônico e as do estilo coríntio. Colunas jônicas são baseadas nas dóricas, mas misturam-se com influências do povo persa, que teve sua boa dose de conflito com os gregos, e dos mesopotâmios. Você encontra colunas desse tipo no templo de Ártemis, em Éfeso, atual Turquia, que é uma das 7 maravilhas antigas do mundo. Esse templo é muito impressionante também e hiper detalhado e adornado com diversas figuras mitológicas, como a Medusa que ficava na frente, além de uma estátua de 15 metros de Ártemis que ficava dentro do templo.
No modelo jônico, os capitéis têm forma espiral e a coluna é fina e afunilada, e vai ficando mais estreita conforme sobe. O terceiro estilo é o do modelo coríntio, que é bem mais raro de se encontrar, provavelmente por ser o mais rebuscado de todos. A ordem coríntia surgiu por volta do século V a.C. como uma variação da coluna jônica. No topo você encontrará folhas e flores dobradas, que no futuro servirão de inspiração para os arquitetos de Roma. Outra particularidade dessa coluna é o fato de elas serem cilindros regulares, ou seja, não afunilarem como as outras. Bom, só pelo rigor dessas colunas, das formas e tal, você consegue identificar o grau de sofisticação arquitetônica desse povo antigo, né? Bom, mas vamos encerrar então com a afirmação acuradíssima do historiador da arte Niklaus Pevsner. O templo grego é o exemplo mais perfeito já alcançado de uma arquitetura que se realiza na sua beleza plástica. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.